2, 1, gravando. Começando mais um Contra a Cultura, mais um episódio, 12º episódio desta nossa série de 13, ou seja... Penúltimo, tá acabando. Venha a nós o teu reino, a gente tá falando sobre unidade. E pra isso, estamos eu, Maiara Costa, tudo bem, Maiara? Tudo bem. Tudo certo. E também Isaac Rezende, Isaac que está em João Pessoa. Eu nunca fui a João Pessoa, mas eu tenho vontade de tanto vocês falarem que é um lugar extraordinário. É lindo. É, muito bom. Muito bom. Mesmo. Então tá bom. Então eu vou... avaliar aqui, avaliar aqui as minhas condições e vou tentar dar um pulo em João Pessoa algum dia da minha vida. Um beijo especial para você que acompanha o Contra a Cultura através da Rádio Novo Tempo, a você que acompanha o Contra a Cultura através do YouTube ou através de uma página de Facebook, enfim, eu não sei como você está assistindo aí ou ouvindo o Contra a Cultura, mas estamos através na plataforma. 2 cocos e fibra de cana. Né? Numa oca em algum lugar do interior do norte. Quem sabe, né? A gente não faz ideia de como o sinal chega para as pessoas. Mas chega, né? Eu tenho, assim, histórias incríveis de pessoas que ouviam a Rádio Novo Tempo, ou assistiam a TV Novo Tempo, de lugares assim que eu falo, não acredito, mas chega lá, chega. Então, a você que está aí ouvindo a gente através das plataformas de podcast, da plataforma de podcast, ou através do site novotempo.com/contracultura, ou através do site da Novo Tempo também, novotempo.com/rádio. Enfim, ou Spotify. Spotify também tem todos os nossos episódios bem organizadinhos ali. Mais de 130 episódios, galera, para você se esbaldar aí em conversas e debates sobre a palavra de Deus aqui no Contra a Cultura. Beleza? 12º episódio, que ele cresça e eu diminua. Sobre o que falaremos hoje aqui no Contra a Cultura? Nós vamos falar sobre liderança, né? Relacionamentos. Mas em que contexto? Organização institucional. Falaremos sobre a organização da igreja. Embora já tenhamos falado aqui sobre a igreja primitiva, né? Depois ali que Jesus morreu, foi pro céu, e aí o pessoal que ficou meio perdidão, e aí começou a se organizar, e aí veio o cristianismo, e aí a igreja e tal. E qual a importância disso, né? É o que a gente vai conversar hoje. Mas por que esse título, que ele cresça e eu diminua, Isaac? Porque quando a gente fala, né, aí num contexto mais, digamos assim, secular, mundano, questões de liderança, questão de presidir algo, né, a gente geralmente coloca como um cargo de prestígio, né? Então, muita gente sonha em ser um CEO de uma empresa, ser o presidente de algo, ser o líder de alguma coisa, ser o capitão do time de futebol, E às vezes a gente importa esse tipo de orgulho, de soberba para dentro da igreja, né? Então a gente acha, não, se eu for um líder dentro da minha igreja, eu vou ser mais notado, as pessoas vão notar o quanto eu sou uma pessoa cristã, espiritualizada, ou isso vai me dar certo prestígio na sociedade e tudo mais. Às vezes até dentro da liderança mais institucional da igreja, né? Não, eu vou ser pastor, porque se eu for pastor, as pessoas vão me olhar diferente, vão me tratar com certo respeito. Então, assim, por causa do pecado, a gente já vem colocando isso aqui dentro do contexto de unidade, a gente tem essa tendência à ruptura, né? E por que a ruptura? Porque a gente sempre está buscando o que é melhor pro meu eu, pro meu indivíduo, e não para aquilo que é o bem de todo mundo, da criação, do convívio social de todo mundo, né? E aí quando a gente vai para a Bíblia vai tentar deixar claro pra gente, aliás, ela deixa claro, a gente vai tentar entender isso, né? De que a liderança na Bíblia é um negócio de diminuição, né? De desaparecimento, porque quanto maior é o seu cargo, maior é a sua responsabilidade, mais trabalho você vai fazer e mais submisso você vai estar aos outros, né? Então, trabalho e liderança na Bíblia, na verdade, é submissão, e a gente vê isso no próprio Cristo. Isaac, a gente está ouvindo aí um barulho de obras, né? Eu acho que onde formos
em qualquer lugar do planeta vai ter alguém fazendo uma obra, então teremos que assumir este barulho, porque a pessoa aí do seu lado vai insistir com esta, sei lá o que é, uma furadeira. Não, eu acho que é aquelas serras redondas do lado. Isso, aqui no episódio passado também a gente teve um problemaço aqui com furadeira em cima do nosso estúdio aqui, mas tá tudo certo. Isso é um lembrete constante, Bianca, de que até o céu, nada nesse mundo é perfeito, a gente tem que estar o tempo todo fazendo manutenção e se consertando e se reformando, porque a vida é assim mesmo. Exatamente. Desculpinha pra justificar os barulhos do podcast. Né? Mas vai ter que assumir, galera que tá escutando. Paciência, tem que ter paciência aqui com a gente. O Isaac tava falando sobre que liderança é serviço, né? Em Mateus 20, certo. Mateus 20... 26 e 27 a gente encontra lá. Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, seja o vosso servo. É uma coisa totalmente fora da caixa, né? Contracultural isso, porque na nossa dinâmica, principalmente de meritocracia, nosso estilo de vida moderno e tal, é assim, não, peraí, dependendo do meu status aqui, você acha que eu vou fazer isso aí? Eu não vou descer no teu nível, eu não desço, imagina, eu sou estudado, eu sou isso, eu sou aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu tenho experiência nisso, aquilo. Olha todo o meu currículo, você acha que eu vou servir assim? Tá? Não entra na nossa cabeça, né? Não entra. Não entrava na cabeça dos discípulos, né? Por que Jesus falou essas palavras aqui? Se você voltar um pouco, eles estavam brigando por causa de posição, eles estavam brigando porque eles queriam saber quem seria o maior no reino, eles estavam brigando para ver quem ia sentar na direita ou na esquerda, entendeu? Que são posições de honra, né? Quem seria o mais honrado dentre eles. Aí Jesus tem que falar assim, olha, vocês estão muito romanizados, vocês estão com muito Roma na cabeça, no meu reino não funciona assim não. No meu reino, quem quer ser grande se torna pequeno. Quem quer ser o primeiro se torna o último. Ou seja, os outros estão sempre em primazia. É isso que Jesus está falando. É interessante que, né? É interessante que eles envolvem a mãe no meio. A gente até já gravou um episódio sobre isso. Mas os discípulos, quando escutam os dois pedindo, um para sentar à esquerda, outro à direita, tal, eles ficam bravos, né? Eles ficam indignados e começam a brigar entre si. Mas eles não ficam indignados porque eles acharam um absurdo aquilo que os dois estavam pedindo. Eles ficam indignados porque os dois entraram na fila na frente deles, né? Então eles estão indignados porque eles não tiveram a oportunidade de fazer o que os outros fizeram, mas eles queriam também esse primeiro lugar, né? E aí Jesus vai falar, gente, vocês estão brigando entre vocês, mas vocês que não sabem, porque na verdade vocês estão brigando para saber quem vai servir mais os outros. Olha aí. E aí a gente vê esses exemplos que Cristo vai dando, né, de liderança servidora. Ele mostra, por exemplo, isso na ceia, no lava-pés, né? Quando ele se senta, ele se ajoelha para poder lavar os pés de cada um. E mais uma vez você vê os discípulos dizendo, não, o senhor não vai lavar o pé não, tal. Porque eu sei que se eu deixar o senhor lavar, eu vou ter que lavar o dos outros também, onde já se viu me rebaixar dessa forma, né? E Jesus vai mostrando isso, falou assim, gente, olha para mim, se eu sou o exemplo máximo de hierarquia, se eu sou realmente o CEO do evangelho, eu sou o líder que está no topo, o que eu faço como líder? Eu sou o que morre por todo mundo. Então isso mostra como é a pirâmide do serviço no meu reino, né? Quanto maior a responsabilidade, maior o cargo de liderança, maior é o nível de comprometimento até a vida com aquilo que de fato a gente está tentando fazer aqui, né? E quando eu estou falando tentando só de liberdade poética, mas Jesus de fato estava fazendo, né? E é interessante que Jesus foi um líder e não foi um chefe, né? Geralmente a gente, quando a gente está num cargo e tal, a gente quer mandar. Eu mando, você obedece, você faz, né? Mas não, Cristo não precisava falar, ele agia. Ele agia e você imitava. Ele tinha propriedade, inclusive, para quando ele cobrasse, entre aspas, alguma coisa, você não tá entendendo o meu comportamento, você não tá observando o meu comportamento, você não tá vendo que eu estou agindo, não é só, faça o que eu mando. Faça o que eu digo, né? Mas não o que eu faço. É interessante o exemplo de Jesus, porque aqui no Evangelho de Mateus mesmo, ele diz que o jugo dele é suave e leve. Ele está usando aqui uma ilustração extraída, né, da agropecuária, né? Porque como é que funcionava esse esquema do jugo? Você colocava 2 bois para
arar uma terra e você colocava uma canga, né, de madeira, um jugo nos dois, e para os dois levarem o mesmo peso, para os dois andarem no mesmo passo, né? Mas sabe o que é muito interessante? É que a gente com Cristo é um jugo desigual constantemente. Porque, querendo ou não, por que o jugo dele se torna leve para nós? Porque o peso maior está sobre ele, que é o mais experiente. O jugo ali ele pode ser comparado com o ensino, né? O ensino de Jesus era suave, mas se você olhar bem para os evangelhos, o ensino de Jesus não é suave. Ele só se torna suave porque Jesus já carregou o peso máximo. Agora ele não vai nos incentivando a continuar no caminho, mas o peso máximo quem carregou foi ele. Então quando você pega ele falando esse tipo de coisa aqui, assim como essa que a gente leu, na teoria é bonito, mas e na prática é muito complicado, porque nós já estamos contaminados com essa ideia de meritocracia, nós já estamos contaminados com essa falsa ideia de igualdade que a gente vive nesse mundo. Você tem que dar, sim, condições iguais para todos poderem alcançar o seu êxito, mas igualar todo mundo no mesmo patamar é complicado, nem todo mundo tem condições, né, de estar. Então, assim, como administrar tudo isso, né? Então, eu tenho percebido em muitos relacionamentos meus, inclusive, que o mundo não está preparado para esse tipo de vida aqui que Jesus incentiva. As pessoas não estão preparadas a receber esse tipo de liderança, ou esse tipo de amor que Jesus nos incentiva a dar para as pessoas. Você é mal interpretado. Você corre o risco ainda de ser mal interpretado. Mas esse é o desafio, né? Quando Jesus ele organiza um grupo para ser o seu representante, é para mostrar que o que está acontecendo na Terra, o que está acontecendo no mundo hoje, não era plano inicial dele. É interessante você falar sobre interpretação, porque tem um conto, na verdade uma crônica da Clarice Lispector, que eu gosto bastante, que ela fala sobre ser esperto e ser bobo. Sim. E ela fala, tem um trecho onde ela apresenta algumas questões sobre Cristo, e ela fala assim, se Jesus Cristo pro mundo de hoje desse uma de esperto, ele não teria morrido na cruz. Porque é óbvio, claro, você vai morrer numa cruz, você é bobo, né? Você é bobo, você é um homem bobo. E ela diz que pra gente seguir esse Cristo, a gente tem que ser bobo. E o bobo não é de ser ignorante, burro, alguma coisa assim. É bobo de assim, cara, eu sei quem eu sou. Sim. Entendeu? Você fica... Na verdade, você tá dando uma de esperto e os que são espertos são os bobos, né? São os ignorantes, na verdade, né? Mas é uma assim, você não precisa ficar apresentando... Jesus não apresentava o currículo dele, porque ele sabia quem ele era. Ele não precisava ficar provando pros outros quem ele era, ou vivendo segundo a expectativa dos outros. Eu li uma frase, provavelmente foi na rede social, que quem fica muito tempo, gastando muito tempo tentando provar para as outras pessoas quem perdeu a identidade. Exato. E a questão de serviço tem a ver com identidade. Sim. Eu sirvo porque eu sei quem eu sou. Exato. Entendeu? E Jesus, ele lavou os pés dos discípulos porque ele sabia quem ele era. É uma outra ilustração que eu vi também na rede social, né? Tem um cara assim que ele tá botando a mão no fogo para tentar pegar uma cobra, a cobra vai lá, pica a mão dele, cai de novo no fogo, aí ele estende a mão, pega de novo, aí vem alguém para ele e fala assim, mas ela já te picou tantas vezes você tentando salvá-la, por que você continua? Aí ele falou, porque eu não posso mudar a essência do que eu sou por causa do veneno dela. Então assim, isso que Jesus está propondo é muito difícil. Uhum. Mas por que se torna suave, como diz a Bíblia? Porque ele carregou o maior peso. Então o que ele oferece para nós agora é um caminho. Ele já mostrou qual é o caminho pelo qual nós devemos andar. Muito bem, a gente está dando maior ênfase a essa questão de serviço e tal, porque é a essência para a unidade, né? Se a gente não ter essa postura... porque o título diz essa postura, que ele cresça e eu diminua. Uhum. Só que, para isso ser realidade na minha vida, eu preciso saber quem eu sou, quem o outro é. Agora, a gente está falando sobre serviço, sobre, né, enfim, diminuir e que Cristo cresça, dentro de um contexto de uma organização e aí religiosa. Fica mais difícil ainda. Bom, se Cristo não for a cabeça da organização... Mas tem tanto pescoço, braço, dedo, que não entendeu o que é dedo, né?
que quer ser o dono da paróquia, né? Vou colocar assim, tanta comunidade pescoceira, né? Que quer ser tem muito cacique para pouco índio, né? Eu já ouvi isso. Mas dentro da comunidade, dentro da instituição religiosa, essa regra tinha que estar muito, muito clara. Agora, eu vou colocar uma dúvida aqui, né? Duvide. Vamos lá, duvide. Duvide, questione, pergunte. A gente está estudando ao longo dessa temporada a questão de adoração, glória, unidade, servir a Deus e tal, como um estilo de vida. Ou seja, eu não preciso necessariamente ou somente de um lugar estruturado e tal para que eu desenvolva esse meu cristianismo, né? Eu não sou um pequeno Cristo somente num lugar com paredes, organizado e tal, nananana. Enfim, estou falando de igreja. Sim. Para que então uma igreja? Por que precisou de uma organização, para que a igreja fosse organizada então e colocada como uma ferramenta nessa nossa jornada cristã? Para que uma igreja organizada? Qual é a missão disso, ou o propósito disso? Então, como o próprio DNA daquilo que nós fomos criados para ser, né, dentro da ideia do cristianismo, do evangelho, o relacionamento é uma das coisas mais essenciais para um ser humano que quer ser nova criatura, né? De novo, a gente começou citando o Éden no primeiro episódio dessa série para mostrar como as coisas eram desde o começo, né? Como é que o relacionamento estava intrínseco ao ser humano. Homem e mulher, relacionamento com Deus, comunidade. E aí, com o passar do tempo, o individualismo vai comendo solto por causa do pecado. E agora essa nova comunidade de fé, ela vem para poder mostrar para o mundo justamente aquilo que deveria ser desde o começo, né? Então Jesus chama os 12 para poder andar com ele, espelhar aquilo que ele é, aprender dele, esse tipo de liderança, né? Você vê que quando Jesus vai subir para o céu depois, fica Pedro, João e os outros apóstolos, e eles entendem finalmente, através do Espírito Santo, o que é a liderança de Cristo, né? E eles vão dar a própria vida para poder, né, continuar o trabalho da evangelização. Mas aí qual que é a questão? Com o tempo, isso vai se desfazendo, isso vai ficando no esquecimento, e aí a gente vai estruturando essa organização. E aí o papel da liderança qual que é? É o de oferecer condição para que as pessoas se lembrem e possam desenvolver o seu máximo potencial de serviço para o mundo. Então, na verdade, qual que é a grande ideia da organização? E a gente confunde muito isso, e aí que está o problema. O papel da liderança da igreja não é ficar punindo as pessoas e impondo o seu ponto de vista. O papel da liderança da igreja é fornecer e potencializar ao máximo a condição de cada pessoa de poder servir ao Evangelho, de poder servir a Cristo e de poder ser diferença no mundo, de poder viver a missão. Então, é oferecer um treinamento, é oferecer condições financeiras, é organizar tudo para que seja feito com ordem, mas para que cada pessoa possa, de fato, evidenciar o seu serviço a Deus, né? Então, o problema é esse, muitas vezes a gente confunde as coisas. É necessário, sim, uma certa organização, porque, assim, pegando a linguagem de futebol aqui, por exemplo, né? Pega aí São Paulo, ou Rio de Janeiro, Minas, que seja, né? Pega aí 2 times antagônicos. Como é que eu vou jogar futebol pelo time do Flamengo utilizando a camisa do Vasco? Ou como é que eu vou jogar futebol pelo Corinthians usando a camisa do Palmeiras, né? É preciso haver um certo aspecto de identidade para que a gente possa, de fato, mostrar ao que viemos, né? E aí, quando a gente não tem uma certa organização, a gente não está na perseverança da Bíblia ali, né? Como diz lá Atos 2, a gente quer puxar cada um para um lado. Então, ter essa disciplina de ter uma organização, uma instituição que aponte e fala assim, não, a gente está caminhando para esse lado, né? É importante e primordial para a saúde dessa comunidade, para a saúde da pregação do Evangelho. Qual que é o grande problema? Quando a gente não tem o aspecto da liderança bíblica. E aí deixa de ser, de fato, uma liderança que potencializa a missão e os dons individuais dos seus membros e passa a impor a sua própria vontade em cima daqueles que estão sendo liderados por eles, né? Então não tem que ser desse jeito, da minha vontade, e muitas vezes a vontade dele não é a vontade mais bíblica, é a vontade simplesmente da cabeça desse líder. Então essa humildade e essa liderança devem estar lado a lado com aquilo que o Evangelho representa na vida da igreja. Se não for baseado nesse modelo de Cristo do serviço humilde,
de realmente potencializar o melhor de cada um, ao invés de ficar escandalizado com o pior de cada um, então aí, de fato, a organização já não está cumprindo o seu papel como igreja. Então, fica claro que a organização da igreja, ela é crucial para a missão. Sim. Né? Sim. A gente tem só que tomar muito cuidado, sim, você tem uma instituição, porque é importante, mas tem que tomar muito cuidado para acabar não institucionalizando o evangelho. Como é isso? Monopolizando o evangelho. Só o evangelho que é pregado aqui dentro serve, o resto não. Que é o que acabou acontecendo com a igreja primitiva. A igreja primitiva, com os judeus também, né, no início. Se perder um pouquinho nessa questão que, você recebeu uma mensagem para você transmitir, não para você guardar as 7 chaves, tornar exclusiva. Tem que tomar... Esses são os cuidados que a gente tem que tomar, né? Para nessa questão de organização, de institucionalização, não acabar entrando dentro de um exclusivismo onde só existe salvação dentro desses muros e fora está todo mundo perdido. Então, pode falar, sim. Isaac. Não, e tomar um cuidado muito grande de não confundir instituição com igreja. Né? Instituição é a organização das coisas, né? A igreja é uma comunidade envolvida numa missão. Então, assim, quando eu estou servindo a instituição como meramente um corpo político, e o meu objetivo é manter a instituição, a organização, só dentro da sua política, da sua organização, ao invés da missão que ela representa e organiza, isso vai gerar frutos que podem corromper e atrapalhar o desenvolvimento da missão e do evangelho. Olha, isso é muito interessante, porque, de fato, separar as coisas e entender bem o que é a igreja e o que é a instituição... O papel de cada uma é essencial, né? Frise-se, a gente não está desmerecendo em hipótese alguma, mas desde que cada um entenda qual é o seu papel. Tem um texto aqui, Bianca, vou ler rapidinho, aqui, de Ellen White, em O Desejado de Todas as Nações, é o próprio autor do guia de estudo aqui que enfatiza isso pra gente, diz assim: a igreja ela é edificada tendo Cristo como seu fundamento, deve obedecer a Cristo como sua cabeça, como a gente já falou, né? Não tem que confiar em homem, nem ser por homem controlada. Muitos pretendem que uma posição de confiança na igreja lhes dá autoridade para ditar o que os outros hão de crer e fazer. Essa pretensão não é sancionada por Deus. O Salvador declara: todos vós sois irmãos, todos estão expostos à tentação e sujeitos ao erro. Em nenhum ser finito podemos confiar quanto à direção. A rocha da fé é a presença viva de Cristo na igreja. Nela pode confiar o mais débil, e os que mais fortes se julgam se demonstrarão os mais fracos, a não ser que façam de Cristo sua própria eficiência. Né? Então, de fato, a missão tem que estar centrada em Cristo e na autoridade de Cristo, na doutrina de Cristo. É interessante. O resto são ferramentas para ajudar a gente a se organizar em torno do tema que é Cristo. É interessante esse texto do Desejado, porque ali usa 2 metáforas, da pedra angular e da cabeça. Se você tira a pedra angular de uma construção, todo o resto do prédio cai, porque aquela pedra angular é que aguenta toda a pressão e a estrutura. E se você corta a cabeça de um corpo, o corpo morre. Então o principal é Cristo. Mas um corpo sobrevive sem uma mão. Exato, é isso que eu ia falar. Mas sem a cabeça não. Entendeu? Mas o corpo tomou, sei lá, uma facada no braço. O braço acabou sendo pego fazendo uma coisa errada. Vai ter que ser amputado o braço. Paciência, né? É triste, vai limitar muita coisa, mas não é essencial. Agora, a cabeça, né? E como você falou, um prédio sobrevive sem uma janela. Você pode até tirar uma coluna ali. Ou derrubar uma parede. Dependendo do que for. Mas se tirar a pedra angular... Então, assim, a gente corre o risco, muitas vezes, de colocar toda a nossa atenção e nosso foco em pessoas, em líderes, em imagens públicas, né? A gente, por exemplo, trabalha na televisão, no rádio, onde a gente cria muitas figuras públicas, né? E por mais que seja importante, a ideia da gente colocar todo o nosso foco e a nossa primazia de atenção em pessoas, em líderes, na instituição, gera problema, porque a gente tem problemas, a gente é ser humano, o texto aqui fala, nós somos fracos, nós somos pecadores. Então, quando de fato nossa base não é Cristo como pedra fundamental ou de fato o líder como cabeça, a gente vai estar sujeito ao perder pessoas desse tipo, se toda a construção está firmada em cima da imagem dessa pessoa, por exemplo,
Se essa pessoa cometer um equívoco, um acidente, alguma coisa assim, toda a organização se desmorona, né? Então aí que está a importância de colocar a nossa devoção última, toda a nossa fé, toda a nossa confiança de fato em Cristo como cabeça e como pedra fundamental da igreja, né? Muito bem, final de mais um episódio, bacana, né? Muito legal mesmo a gente aprender outras questões aqui sobre algo que faz parte do nosso dia a dia. Eu vou à igreja, Maiara também, Isaac também, você aí de casa provavelmente também vai em alguma denominação religiosa, frequenta a igreja semanalmente, eu não sei como é que é, mas é bacana a gente entender um pouco mais do papel desta igreja a qual pertencemos, né? Desta organização denominacional a qual pertencemos, qual é o papel dela, qual é a influência dela na nossa jornada cristã e também o impacto referente à unidade, que é o que a gente está propondo nessa temporada toda. Na semana que vem, o nosso último episódio. Vai ter salgadinho aqui pra gente comemorar? Opa. Não vai, né? Não tem. Não vai ter. Isaac Rezende não tá colaborando. Isaac não está aqui, não é a mesma coisa, né? Fica ruim assim. Isaac, valeu, até semana que vem. Valeu, gente. Até semana que vem pra gente encerrar essa gloriosa temporada aí. Maiara, minha amiga, até semana que vem. Obrigada a você aí de casa. Um beijo, até semana que vem.